podcast, é isso mesmo. Estamos direto do Estúdio Aliança do Bem, aqui na Avenida Comendador Santana 1855, é isso mesmo. Podcast, é o nosso podcast exemplar. E por falar em exemplar, nós estamos com uma equipe aqui maravilhosa, uma equipe extraordinária. E nós vamos apresentar ele daqui a pouquinho, são 19 horas 15 minutos. É o oferecimento do Estúdio Aliança do Bem. Também o patrocínio da Farmácia Campos, é isso mesmo, remédio barato. Farmácia Campos, aqui diretamente da Avenida Comendador Santana, 1855. Agora são 19 horas e 15 minutos na Grande São Paulo. É o podcast exemplar. Nós estamos aqui com uma equipe de pessoas abençoadas, pessoas que estão aqui no dia a dia, aqui na luta, pessoas aqui de São Paulo, é isso mesmo. Temos uma equipe aqui, o nosso querido Maurício, é isso mesmo. Nós temos aqui o Gilberto, e nós temos ele também, ele é muito polêmico, senhor Castelar, olha ele aí, Castelar, isso mesmo. Quero desejar uma boa noite a todos vocês que estão ao vivo aí conosco. Eu sou o Roberto, isso mesmo, estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu quero dar uma boa noite aos nossos queridos amigos que estão aqui apresentando esse primeiro podcast exemplar. Boa noite, Maurício, tudo bem? Tá tudo bem, Maurício? Boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer aí o convite. Estamos aqui à disposição e sejam bem-vindos. Espero poder contribuir com esse podcast maravilhoso, que possa ser o primeiro de muitos, né? Obrigado aí pelo convite, Gilberto, Castelar, nosso apresentador, né? Estou aqui à disposição. Muito obrigado. É isso mesmo, é o grande Maurício, tá aí agradecendo a toda a equipe aqui, juntamente com o senhor Castelar. Isso mesmo, Castelar. Quem não conhece Castelar? Boa noite, senhor Castelar. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, com os meus amigos aqui, Roberto, Gilberto, Maurício. Nós fazemos um trabalho aqui comunitário aqui na nossa região e resolvemos então estar aí compartilhando com vocês o nosso trabalho. Espero que nós possamos levar informações, conhecimento, exemplos de pessoas, e a partir de agora, todas as segunda-feiras, nós vamos estar aqui compartilhando com você as nossas vidas, como nós fizemos para chegar até aqui, as dificuldades, os obstáculos que tivemos durante essa jornada nossas, mas espero contar com a sua presença, espero que você tenha um pouco de paciência, que nós estamos iniciando esse podcast, mas com certeza você vai gostar. Eu espero que você goste, dê um like, compartilhe aí se for possível. Muito obrigado, até mais. É isso aí, acabou de falar conosco aí agora ao vivo, senhor Castelar. Olha ele aqui, Gilberto. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Roberto, Castelar, Maurício. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. É um prazer poder participar dessa conversa, dessa roda de conversas aqui, que vai trazer nessa bancada aquelas pessoas que fez e acontece aqui na cidade de São Paulo. Pessoas que são exemplo na nossa comunidade, na luta do seu bairro, na sua escola, nos institutos. Esse podcast é para trazer essas pessoas que fazem a diferença na vida dos outros. É isso aí, olha que coisa maravilhosa, é isso mesmo, por isso que é o nome dessa equipe aqui, esse podcast chama Exemplar, porque queremos trazer palavras polêmicas que venha ser benefício a todas as pessoas aqui da região sul de São Paulo. Agora são 19 horas e 19 minutos, é o nosso podcast exemplar. Nós vamos colocar um comercial aí, tá bom? E daqui a pouquinho nós voltamos com a bancada, é isso mesmo, Paulo Roberto, joga aí o comercial aí. Daqui a pouquinho nós voltamos com toda a equipe do podcast exemplar. Vamos, daqui a pouco voltamos.
Agora são 19 horas 20 minutos aqui na Grande São Paulo. Voltamos com o nosso podcast exemplar, isso mesmo. Estamos ao vivo, é muito bom participar de palavras polêmicas, de debate, de assunto que principalmente venha falar da família. Estou aqui com a nossa bancada aqui, o nosso querido Gilberto, nosso querido Castelar, também o nosso amigo aqui também que está do nosso lado. O nome dele eu esqueço, é? Maurício. Maurício, isso mesmo, tá todo mundo aqui. E eu quero passar esse momento aqui para o nosso querido Gilberto. Gilberto, divulga mais aí o seu trabalho, sobre a sua vocação. Qual a direção desse trabalho, desse podcast aqui, Gilberto? Boa noite, pessoal. Como eu falei anterior, esse podcast a gente vai trazer pessoas que fazem e acontecem aqui na cidade de São Paulo, pessoas que impactam na vida da nossa comunidade. E hoje, nessa roda de conversa, a gente vai começar a conhecer um pouco da história do Castelar. O Castelar vai nos dizer como ele chegou até aqui, a sua trajetória e... como que eu vou dizer? A sua trajetória. A gente está começando agora, então me perdoa. Vai contar um pouco sobre a sua trajetória, suas conquistas, o seu espectro político, aquilo que ele acredita, aquilo que ele defende. Vamos trazer religião, falar um pouco sobre tudo nesse podcast. Castelar, conta para nós aqui um pouco da sua história, como você chegou até aqui, da onde você veio, desse Brasil grande, imenso. Então, pessoal, a minha história é o seguinte, é uma história que todo mundo passa por uma história e todo mundo acha que a sua história foi muito difícil. Mas um dia, sentado conversando com meu amigo Gilberto, e eu comecei a contar para ele como é que a minha trajetória, quando nós chegamos aqui em São Paulo, e ele achou interessante, e aí ele me convidou para a gente participar desse podcast aí, estar aí compartilhando para vocês a minha história. Talvez você ache que a sua vida é muito difícil, e a minha foi talvez muito mais. Eu vou iniciar contando para vocês quando nós chegamos aqui em São Paulo, no ano de 1962 aproximadamente. São Paulo, gente, fazia muito frio, era um frio terrível. A minha mãe era viúva de 10 filhos pequenos e meu pai morreu e ela ficou meio perdida, pegou os filhos, jogou dentro de um trem chamado Maria Fumaça e veio para São Paulo, mas sem destino para onde ir. Chegando aqui na estação do Brás, nós desembarcamos no trem, foi 3 dias de viagem, né? Para chegar até São Paulo, era o trem Maria Fumaça, não era pau de arara, mas era o trem Maria Fumaça. Aí nós chegamos, 10 crianças pequenas e uma viúva analfabeta, não sabia ler, escrever, não tinha profissão, desembarcou aqui no Brás. Para onde vai? Não sabia para onde ia. Naquela época tinha um sistema chamado imigração, e é onde todos aqueles nordestinos, as pessoas que vinham de outros estados, que na realidade São Paulo era a vedete na época, né? Todo mundo queria vir para São Paulo porque achava que ia se dar bem em São Paulo. Mas se chegava aqui, você não tinha cobertor, não tinha casa para morar, então tinha uma chamada imigração. Essa imigração é um prédio que ele existe até hoje, me parece que é museu da imigração no Brás, e ele acolhia essas pessoas. Então eram milhares de gente. Gente, era tão complicado, porque você entrava às 6 horas da manhã na fila do café, tomava um café, dava uma brincada ali, criança fazia uma brincadeira ali no pátio, em seguida você tinha que ir para a fila do almoço. Saía da fila do almoço, brincava um pouquinho, ia para a fila do jantar. Saía da fila do jantar, ia para a fila para dormir. Então lá tinha muquirana, piolho, tudo quanto é tipo de inseto existia lá, mas era o único lugar que a gente achou para ter um abrigo, um teto para poder ficar. Depois ficamos lá em torno de uns 10, 11 meses mais ou menos. Minha mãe conseguiu, trabalhando diarista, ela conseguiu arrumar uma casa, um barraco, né? Aí nós viemos para o barraco, 10 pessoas, e aí que o negócio complicou, porque aí São Paulo fazia muito frio, gente, muito frio. E não tinha assistencialismo nenhum. Então, na realidade, o que a gente fazia? Ficava ali passando fome e passando frio, não tinha cobertor, não tinha agasalho, não tinha nada. E aí, minha mãe saía para trabalhar e não deixava nada para comer, porque era 10 filhos. Diarista vai deixar o que para comer? Vai ficar ali passando fome. Passamos fome por um longo período. Então, nós cresceu mais um pouquinho, eu tinha aproximadamente 4, 5 anos. Quando eu atingi a faixa de 7 anos, eu comecei a sair para a rua com um saco, pedir esmola, pão velho,
Eu não gosto de cão. Vamos lá. Eu vou Castelar, continuar. A história do Castelar é uma história Forte, né? Forte. que reflete o que muita gente nesse país passa. E a história dele é de muita superação. Porque chegar aqui da forma que ele chegou, passar por as coisas que ele passou e alcançar os objetivos que ele alcançou é só para alguém que não desiste. Exemplo, né? Não desiste. Ele lutou contra todo o universo. Tudo. Todo o universo. Gente, me desculpa, eu vou dar continuidade. Então, aí essa parte de pedir esmola é muito triste. São Paulo fazia muito frio, mas muito frio. Aí nós começamos, só tinha feira no Brooklyn, bairro do Brooklyn, então tinha as feiras, era lá. E a gente fazia o quê? Eu, uma irmã minha, chamada Ney, nós ia para a feira e ficava ali catando os restos de feira e as cabeças de peixe. Aí trazia para casa, a minha mãe fazia a sopa de cabeça de peixe, e fazia aquela sopa e fazia o mingau, né? De fubá, que era para se alimentar. Aí dava um pouquinho para cada um e no dia seguinte continuava de novo. A gente saía, ia para a feira, catar resto de feira. Depois eu comecei a crescer um pouco mais, comecei a fazer carreto na feira e comecei a ajudar os feirantes, comecei a trazer mais coisas para dentro de casa para alimentar os outros irmãos. Nós éramos todos pequenos. E eu sei que foi uma batalha muito difícil. E você sai na rua pedindo as coisas, pedindo ajuda, e muitas pessoas às vezes te ajudam e outras pessoas te humilham, né? Infelizmente é assim, quem está necessitado está aí para... É uma guerra, você está aí para sofrer humilhação, mas infelizmente, ou felizmente, isso serviu de exemplo para mim. Eu sempre tive na minha cabeça que eu tinha que melhorar de vida, porque aquela vida era muito miserável. Então, desde pequeno, eu coloquei na minha cabeça, eu vou melhorar de vida, não vai ficar assim. Então, eu quero compartilhar com vocês, gente, porque por mais que você sofra na tua vida, sempre é possível você melhorar. E não adianta, gente, você ficar dependendo de parentes, de governos, de ajuda externa. Você tem que ser o único no mundo. Põe na sua cabeça, eu sou sozinho, ninguém vai me ajudar, eu não vou depender de ninguém, eu vou lutar. E é muito difícil quando você é pobre para você melhorar de vida. É muito difícil. Gente, é uma luta muito grande, mas eu venho ao longo dos anos aí trabalhando muitas horas por dia. Tentei fazer de tudo na minha vida para melhorar de vida. Acredito que melhorei. Hoje eu tenho condições um pouco melhor de vida, consigo dar uma estrutura melhor para os meus filhos. Mas o que é duro é o seguinte, que o pobre, quando ele trabalha para melhorar de vida, quando ele começa a melhorar de vida, a vida está acabando. Esse que é o problema. Quando você começa a melhorar, falar, agora eu estou de boa, a vida já está dizendo, olha, chega, você já viveu muito aqui, está na hora de você ir embora. Eu espero poder viver muito tempo aí, para poder compartilhar com vocês a minha vida, contar um monte de história. Hoje é o primeiro dia do nosso podcast, a gente está aí aprendendo como lidar com isso aqui. Se tiver alguma falha, peço desculpa para vocês, mas nós vamos estar aí por um longo período aí compartilhando as nossas histórias. Nós vamos trazer outras pessoas aqui para contar as suas histórias, pessoas que superaram, pessoas que eram obesas e emagreceram, pessoas que perderam seu pai, fizeram faculdade. Nós vamos trazer várias pessoas para estar aí compartilhando com vocês. Ouvimos um pouco de como o Castelar chegou aqui, as suas superações. E agora nós vamos entender o ponto de partida, o que levou você a dizer assim, eu vou melhorar de vida, eu vou ter uma condição melhor. Como começou essa virada de jogo? Gente, isso aí ocorre desde pequeno. Quando eu sempre falo assim, quem teve a oportunidade de sofrer, essa pessoa, ele vira um guerreiro e ele consegue vencer. Eu vejo hoje muitas pessoas às vezes acham que sofrem, mas não sofrem nada. O cara tem um teto para morar, não falta comida, não falta roupa, mas ele diz, não, mas tá ruim o negócio, eu tenho que sair para trabalhar. Gente, a vida minha foi muito mais pior, que na realidade faltava comida e faltava educação, faltava estrutura familiar, faltava tudo. Então nós éramos em 10 irmãos, todos sem estrutura, e é um pra si, né?
E a vida era assim, cada um para si. Então, uns sobreviveram, outros já morreram, e uns se deram bem, outros estão aí, né, às vezes não estudaram, não aprenderam a profissão. Eu sempre fui comerciante, desde pequeno eu sempre achei que a única saída que eu tinha para melhorar de vida era trabalhando, vendendo, comprando e vendendo. Eu comprava e vendia. Na realidade, com 13 anos eu já era camelô lá no centro da cidade, né? Eu vendia coisa no centro da cidade. Eu tinha um bordão que eu usava muito quando eu era camelô. Eu vou falar aqui para vocês. Eu usava um bordão dizendo o seguinte: proteção e segurança total para os seus documentos, não rasga, não amassa, é barato, olha mais. Você entendeu? Desde 13 anos eu já era camelô, porque a única saída para o pobre é comprar e vender, gente. Eu achava assim. Eu sei que muitas vezes você pode melhorar de vida estudando, fazendo uma profissão, mas o comércio, ele é promissor. Se você trabalhar fortemente no comércio, eu acredito que você terá sucesso. É isso daí. Castelar começou vendas, né, pessoal? Vendas é uma das principais mudanças de patamar de pessoas que nasceram simples. Vender é, sem dúvida, a profissão mais importante que nós que viemos do interior, do Nordeste, que começamos de baixo, é vendendo que a gente consegue mudar de vida. Foi assim com o Silvio Santos. Você viu o bordão do Castelar? Repete o bordão? Sim. Proteção e segurança total para os seus documentos. Não rasga, não amassa, é barato. Mais uma para o cavaleiro, outra para... Aí fazia uma fila de gente. Eu com 13 anos já tinha um auxiliar. A pessoa estava me auxiliando ali, porque eu usava um bordão ali em pleno viaduto do Chá, viaduto Santa Efigênia. E de lá para cá eu vendi biju no Ibirapuera, biscoito, panela no Farol, tudo que você imaginar eu tentei. Motorista de táxi, caminhoneiro, padeiro, o que você imaginar eu tentei a vida. Eu sempre procurando uma saída para melhorar a minha vida. Eu acho que hoje eu me sinto hoje, eu falo para as pessoas, eu sou rico. Mas rico o quê? Porque se você olhar para o meu passado, hoje eu posso me considerar uma pessoa que eu sou rico. Claro que eu não tenho dinheiro, mas eu esnobo dizendo hoje eu sou rico. Mas isso tem uma trajetória, muito trabalho, muita dificuldade. Eu vou contar para vocês, teve uma época que eu trabalhei, eu sempre comento lá com a minha família, eu trabalhei durante 12 anos, olha, vê se você que está aí do outro lado, você encara isso aí. São 12 anos sem folgar nenhum dia, nenhuma férias, nem Natal, nem Ano Novo. Eu abri o comércio 8 horas da manhã e fechava 10, 11 horas da noite. Mas isso durante 12 anos. Eu fiz umas contas e percebi que esses 12 anos ele iria valer por mais de 20 anos de trabalho. E realmente isso deu resultado. Hoje Castelar é empresário, já empreendeu em diversas áreas, foi um dos percussores da escova de sim, é uma série de coisas. Progressiva. Ele era um dos fabricantes das primeiras progressivas que aconteceu em São Paulo e mudou a vida de muitas mulheres. A beleza de muitas mulheres, que não é que as mulheres quiseram mudar um pouco a sua forma de ser e usaram os alisantes que ele fazia. Então foi um muito sucesso nessa área. Agora, Castelar, eu quero perguntar para você quantos filhos você tem, o nome da sua esposa, o ramo de atividade em qual o senhor está hoje e o seu... É isso daí, responde. A gente vai voltar lá. Primeiro eu quero falar que foi algo muito importante na minha vida quando eu sou um dos inventores da escova progressiva no Brasil. Essas escovas progressivas que você usa, eu inventei esse produto aí, eu já trabalhava com produtos de beleza, isso aí deu um resultado muito bom para mim, isso deu um equilíbrio na minha vida. Eu só tenho a agradecer as pessoas que usaram o meu produto, né? No começo, em 2004, eu criei a escova progressiva, à base de formol. Vocês devem ter usado, né? Mas aí, isso aí foi Aí você tinha me perguntado o que mesmo? Quantos filhos eu tenho? Tá. Eu tenho... Filho registrado eu tenho... Filho registrado eu tenho 5, mas tem 2 que é clandestino. Porque, na realidade, eu sempre tive uma vida
ativa de trabalho e de relação com as pessoas. Eu, na realidade, eu acho que eu nunca fiquei assim 100% apegado a uma pessoa. A partir de quando você está com uma pessoa e não está dando mais certo, a melhor coisa que você faz é separar e procurar um novo rumo, um novo caminho, procurar se dar bem. Hoje eu moro com uma pessoa já faz 18 anos, a gente vive muito bem e a vida é assim, ela continua. Espero que a sua também continue, né? Se você não está bem, procura uma outra pessoa. Esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Eu sei que às vezes separar de filho é muito difícil, mas a vida ela é única, ela só existe uma vez. E se você sabe, não procurar melhorar a tua vida, mudar e procurar um novo rumo, é difícil, porque a vida vai passar. A história do Castelar rica, abundante de ensinamentos, né, algo que transformou a vida dele. E agora, Castelar, vamos entrar num tema que eu gosto muito e foi um tema que nos aproximou, que é política, o seu espectro político, como você vê a política, quais são as bandeiras que você carrega. Com política eu vejo como algo muito confuso. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. A política é um negócio, sabe, que você não pode confiar muito no que o político fala. E às vezes você está enfeitiçado por uma ideologia partidária, de repente você vai ver que aquilo ali você está enganado. Isso é lamentável. Então, já que nós estamos falando de política, eu vou comentar para vocês. Eu fui fundador, ajudei a fundar o PT em 1979. Eu tinha certeza que o PT ia nos resolver o problema do nosso país. É óbvio que o PT fez algumas coisas, né, para a população. A gente não pode deixar que o PT não deixou um legado, ou não está deixando um legado. Tem coisas boas no PT, mas só que hoje eu descobri que a ideologia, o feitiço que o PT coloca na cabeça das pessoas, isso que é complicado. E quando você é enfeitiçado por uma ideologia, para você abandonar esse feitiço é muito difícil. Isso aconteceu com boa parte da população brasileira, né? Você vê que tem várias pessoas que acham que o PT é o melhor partido. Tem coisas boas? Tem. O que ocorre quando a pessoa é enfeitiçada por uma ideologia? Ele fica cego. Essa cegueira que é o problema. Hoje nós temos aí os bolsonaristas e os petistas. Eu não sou nem bolsonarista e nem petista. Eu sou a favor que o Brasil melhora cada vez mais. Eu sou a favor que as pessoas procuram ter um pouco mais de conhecimento político, se informa politicamente, porque as pessoas são seduzidas por uma ideologia religiosa. Eu sei que às vezes tem gente que não concorda, mas o que eu vejo na política? Nós temos que pegar as coisas boas e melhorar, e as coisas ruins nós temos que tirar fora. Por exemplo, você pega o governo PT, tem coisas boas? Claro que tem um monte de coisas boas do PT. A gente não pode negar isso. Mas no governo Bolsonaro tem coisa boa? Também tem. Então vamos pegar as coisas boas do PT, melhorar cada vez mais, e pegar as coisas ruins que aconteceram com o PT e tirar fora. A mesma coisa é Bolsonaro. Hoje a minha posição política é o seguinte: eu acho que os dois, tanto esquerda como direita, tanto Bolsonaro quanto o PT, já fizeram. Vamos dar oportunidade para pessoas novas que não tiveram ainda no governo. Vamos dar a chance para novos candidatos, gente. Tem tanto a direita quanto a esquerda, tem candidatos novos. Nós não podemos ficar o tempo todo votando nessa mesmice, né? Mesmo candidato. Então, parece que é vitalício, né? O cargo do candidato, ele não sai de lá nunca mais. Ninguém quer sair, parece que o osso lá é carnudo, né? Eu vou ser obrigado a discordar do Castelar. Eu comecei a vida política no JS, no Grêmio Estudantil, levando jovens para a Paulista, para as eleições da UMES, e fui fantasiado. Qual jovem não teve essa ideologia? Num dia não foi enfeitiçado por essa ideologia que dizia que Cuba era 1000 maravilhas.
E aí, durante esse percurso, eu acabei descobrindo quem eles eram e me afastei da política. Saí da política porque eu não acreditava daquilo que eles falavam. Porque não era o que eles faziam. Eles pregavam uma coisa e faziam algo diferente. E fiquei fora da política e voltei agora. E meu espectro político hoje é de direita. Eu abomino a esquerda. E não consigo ver no PT algo de bom. Não, eu não consigo ver. E vou pedir para o nosso convidado aqui, embora dizer 3 coisas boas que o PT tem feito hoje aqui no Brasil. E 3 ruins. Péssima, que você acha? Vamos lá. Na minha opinião, a questão das cotas raciais, a gente não pode negar isso aí. Bem que você for que gosta de polêmica, hein? Cotas raciais não pode negar. Nós vamos. A questão da transposição, quem iniciou? Aí você vai me falar, mas alguém concluiu. Mas quem iniciou a transposição do Rio São Francisco no Nordeste foi o PT, foi o Lula. Quem deu o pontapé final, inicial, foi ele. Então a gente não pode tirar esse mérito. Quando você vai para o Nordeste, você vê luz para todos, que as pessoas. Eu sempre viajei para o Nordeste e eu conheço. Antes. Você ia para algumas regiões do Nordeste, não tinha energia nas casas. Então foi um programa Luz para Todos, que eu acho que foi louvável, coisas boas do PT. E tem outras coisas também, mas como você pediu só 3, coisas ruins. Você pode passar mais uma, eu quero ouvir mais uma. Deixa eu ver se eu me lembro de mais uma aqui. Difícil, né? Política 3, eu não vou falar a terceira porque eu não lembro a terceira. Coisas ruins. Coisas ruins. Eu queria desse governo agora. Eu quero desse. Não, eu vou falar dos 20 anos do PT. Coisas ruins. Porque eu tenho que juntar. Porque se você pegar hoje, o PT não tem nem programa de governo hoje. Não sabe nem para onde vai. Agora, o que ocorre? Só que a corrupção que se instalaram lá, isso aí todo mundo sabe, eu não preciso nem falar isso, todo mundo já sabe disso aí. É terrível. A maneira que o PT administra o país com as esmolas, né? Esmola de gás, de cesta básica, para manter o povo pobre ali sem informação. Então, tem 2, né? Deixa eu ver qual que seria a outra. E o que eu questiono muito o PT? O PT ele pega lá esses professores, pega esses jornalistas e cria aquelas leis, né, para levar benefício para essas pessoas. E essas pessoas muitas vezes muito influentes diante da população e começa a levar essas ideologias para na cabeça das pessoas, né? Os pobres, né? Sim. E os pobres caiu naquela armadilha e já era. É uma armadilha que os caras fazem. E o cara cai ali, ele é igual um passarinho preso na gaiola, né? Ele começa a cantar ali, você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem, né? Ele está preso na gaiola. E os eleitores do PT são eleitores presos dentro de uma gaiola. Isso é lamentável que as pessoas conseguem fazer isso com a humanidade. Posso fazer uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta para o nosso grande Castelar. É isso mesmo, é o exemplar. Tem muita gente aqui ao vivo. Olha aí a Luana. Também a Luana está conosco aí ao vivo. Tem muita gente aí. Everton está aí ao vivo conosco. Gildásio Almeida. Bernardo Brito Costa. E tem muita gente aqui elogiando o nosso senhor Castelar. Isso mesmo. Senhor Castelar, essa é a sua opinião a respeito do PT, das coisas boas, que até agora você só citou 2, mas você vem citando muita coisa ruim. Fale mais sobre o PT, senhor Castelar. Sobre o PT, tanta coisa para falar sobre o PT, né? Eu acho que nós somos um país que produz, tem 4 estações no ano produtivo. Você olha para o Brasil, você olha para essas casas, tudo sem reboco, você olha para essas favelas, isso dá um desânimo em você, saber que aquelas pessoas ali estão votando no governo que já está aí há muito tempo e não conseguem resolver o problema. Outro dia eu discuti com uma pessoa e disse o seguinte: eu quero que você me fala, durante o mandato de 20 anos do PT, o que resolveu na sua vida. Se você sabe o que resolveu? Se você me falar o que resolveu na sua vida, eu
concordo que você tem que apoiar. Mas se você está com o governo, defendendo esse governo, e esse governo não fez nada na sua vida, é lamentável. Eu acho também, gente, hoje, politicamente, eu acho que o Bolsonaro tem muita falha. Eu vejo bolsonarista, acho que aqui tem uns 2 bolsonaristas do meu lado, inclusive eu também já votei no Bolsonaro, já votei no Lula. É assim, ó, não vê os erros do Bolsonaro. Gente, aquela questão de rachadinha, aquilo não passa. Aquela questão de comprar não sei quantos imóveis com dinheiro vivo, aquilo também não existe, gente. Não dá para enganar a gente. A gente não é porque você votou no Bolsonaro que você vai falar, não houve. Houve sim rachadinha, teve corrupção, teve no Ministério da Educação lá, tinha um cara lá sarrupiando lá, não sei quantos milhões lá dos prefeitos. A gente tem que pegar esses caras e começar a bater nesses caras. E sempre votar num candidato um candidato limpo, né, que não tem sujeira. A gente pega, por exemplo, o Lula teve preso, o Bolsonaro está preso, o Bolsonaro teve corrupção, o Lula mas a gente vai continuar votando nele. Então você não quer mudança, você tá na beleza, você não quer mudança. Se você continua votando no mesmo candidato, você não quer mudança. Eu quero fazer um adendo aqui. O Bolsonaro, ele furou a bolha. Ele furou a bolha e quebrou as expectativas. Nós tínhamos, aqui no Brasil, política sempre foi uma dinastia. Os senhores feudais, o dono do poder, eles não saíram do poder. Nós temos o exemplo do Mota lá em Alagoas. E a corrupção que envolve todos os seus familiares. Então a política sempre foi uma coisa de pai para filho. Ele foi candidato na raça sem dinheiro público, usando essa ferramenta aqui, que é muito importante, e que mudou e quebrou o pragmatismo que existia na política brasileira, que era aquele jogo das tesouras. PSDB, PT, que ali eles se degladiavam entre eles e perpetuavam no poder, um e o outro. E aí o Bolsonaro entrou e fez uma política diferente. O que o Bolsonaro fez de diferente? Ele viu aonde estava o problema, porque a mídia brasileira hoje, eu acho que mídia jornalística não devia ter verba pública. Porque como que funciona a mídia no Brasil? Elas são assessoria do Planalto. Nós temos no governo Bolsonaro que foi lá e importou a Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? A Lei Rouanet é uma lei que beneficia a mídia. A mídia é comprada pela Lei Rouanet e os artistas para aplaudir e manipular a vida das pessoas. Por isso, o parâmetro que eu faço sobre o PT é sobre a Bahia. Eu ouvi sempre dizer que Antônio Carlos Magalhães na Bahia era um coronel e que a Bahia penava na mão do Antônio Carlos Magalhães. E depois de 20 anos de PT eu descobri que eu sou baiano, estou há 20 anos aqui em São Paulo, que Bahia com o Antônio Carlos Magalhães era um paraíso. Nós tínhamos segurança pública, nós tínhamos um ensino de qualidade, as pessoas não eram treinadas para ser um imbecil, entendeu? Um idiota, útil para o governo. Veja só, hoje a Bahia, ela está nos piores números. No IDEB nós estamos apenas na frente do Maranhão. Na segurança pública nós temos entre as 20 e as 10 cidades mais violentas do Brasil. Entre as 20 nós temos 10 cidades ali como as mais violentas. E Salvador virou o quê? Um campo minado, dominado por quem? Pelo crime organizado. A população de Salvador vive refém com a porta, tem que manter a porta aberta, porque se o bandido vier tem que entrar, porque se ele não entrar na sua casa porque está fechado, depois vai sofrer retaliação do crime organizado. O Ceará, como que está o Ceará? E aí eles tomaram conta do poder de tal forma, a ponte de Itaparica, faz tantos anos que esse cara falou que ia inaugurar, até hoje não inaugurou, é só dinheiro público. A transposição do São Francisco, que o PT disse que ia fazer, passou-se os governos do Lula, da Dilma, e não foram feitos, era só dinheiro jogado no bolso deles. É assim, eles criam um programa e manda dinheiro, mas o dinheiro vai para onde? Esses caras falam de corrupção, falam de não anistia,
mas a maioria deles, a grande maioria, são anistiados. E hoje eles pedem a prisão de senhorinhas que estavam em Brasília manifestando, que é livre a manifestação no Brasil, com a Bíblia e algodão doce. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo ver virtude nenhuma no PT. O Brasil tem hoje uma das piores taxas de juros do mundo. No governo Bolsonaro, com todos os problemas, nós éramos a 6ª economia que mais recebíamos capital estrangeiro. A nossa moeda era forte e a gente estava aí. Passamos a pandemia na frente do Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, e deflação. E hoje, o Lula é pior que pandemia. Então, mas é assim, gente, o que ocorre? Isso é a democracia. Porque se o Lula está no poder, é porque as pessoas votaram nele. O Lula não está lá porque ele foi andando para Brasília. E nós, ser humano, nós temos o hábito de se acostumar com coisas ruins. Nós temos o hábito de acostumar com coisas boas. Às vezes, quando a coisa é muito boa, você acostuma com aquilo ali, você não percebe que você está com uma coisa boa. E coisa ruim é a mesma coisa. Entendeu, Gilberto? Se acostuma. O brasileiro, ele se acostumou com o que não presta. Esse que é o problema. As universidades brasileiras, eu não faço questão, eu tenho meu filho mais velho de 17 anos, eu não faço questão que meu filho frequente uma faculdade. Por quê? 1 ano de faculdade é o bastante para destruir tudo que você construiu para o futuro do seu filho. A faculdade hoje ensina o seu filho a ser intolerante, não saber conviver com o contraditório, pensou o contrário. É assim que eles agem o tempo inteiro. Eles são movidos pelo ódio. Eles falam, a grande mídia fala, que nós da direita somos intolerantes. Só que somos nós que estamos na ponta da bala. Você não vê um candidato de esquerda ser assassinado porque um cara da direita foi lá tentar matar. Por quê? O pessoal da direita, ele aprendeu que democracia é alternância do poder e que divergir faz parte do processo. Só que nós temos hoje um Gilberto Gil, nós temos um Caetano Veloso, nós temos o Chico Buarque, todos os artistas da Globo, que não são artistas, porque se fosse artista, vivia do seu suor, mas não vive do seu suor. São parasitas que estão com a mão no seu bolso e no meu. A gente passa 5 meses por ano pagando imposto para sustentar uma estrutura de Estado gigantesca, falida. Nós temos um STF com a pior conjuntura. O que agora o presidente do STF, que foi eleito, ele é militante petista. Os advogados do PT hoje estão na Suprema Corte. Nós temos um ministro que é vítima, é inquisitor, é promotor, é juiz. Pode-se isso numa democracia? Isso não pode. Então são essas coisas que eu abomino. E se a gente não acordar para mudar esse jogo, nós estaremos condenando os nossos filhos, o nosso país, a viver o que Cuba vive hoje, que a Cuba vive uma desgraça. Mas quando você pega a metodologia do ensino hoje, é lamentável. Outro dia eu estava conversando com a professora e eu disse para ela o seguinte. Ela falou, eu montei uma escola. Eu falei, se eu tivesse filho, jamais colocaria na tua escola para você implantar essa metodologia de Paulo Freire, né? Que é lamentável, né? Que você coloca um filho hoje na escola, os caras vai lá e tem uma metodologia. Você pega, por exemplo, dos últimos, as pessoas que têm em torno aí de 20 anos, 25 anos, e você vê o que ele aprendeu na escola. Não aprendeu nada. A gente não sabe o que esse pessoal aprenderam. Nós vamos fazer um podcast aqui brevemente, trazer alguns alunos da 7ª, 8ª série, e a gente vai começar a fazer algumas pergunta básica para vocês terem uma noção do que é a educação no Brasil hoje, o que é a metodologia do Paulo Freire. É lamentável que o nosso país está caminhando para esse tipo de educação que a pessoa não aprende nada. Maurício quer falar alguma coisa, né, Maurício? Não, estou aqui ouvindo o espetáculo de vocês hoje. Eu já estou... Falando de educação, em 2016 eu fui trabalhar numa escola aqui no Maria Sampaio, uma escola que tem professores que têm prazer no que faz. Eles estão ali, são professores que gostam. E eu acompanhando uma prova de
de final de semestre, do terceiro ano, e eu indaguei o professor. Eu falei, professor, mas essa é a prova que o senhor vai dar para o aluno que o ano que vem vai disputar o mercado de trabalho, vai fazer um vestibular e vai enfrentar a vida. E aí ele me deu uma resposta que me deu no meio. Ele falou assim, Gilberto, quando eu vim ser professor, eu pensava igual você. Eu vim preparar a geração que eu ia dar aula para ser protagonista lá fora no mercado de trabalho, na faculdade. E eu vi que o Estado não está nem aí para isso. E aí eu reprovei 50% da minha sala, porque não tinha condições nenhuma de ir para o mercado de trabalho, de participar do vestibular. Eu falei, não, eu segurei. E você sabe o que me aconteceu? Eu fui penalizado, eu tive de fazer cursinhos e perdi aulas, porque o Estado não tem interesse que esse aluno tenha o máximo de conhecimento. Porque quanto maior o conhecimento dessa geração que está aqui hoje, é mais difícil de manipular ela. Entendeu? Então, assim, eles querem ocultar o conhecimento, eles pedem para você facilitar a vida do aluno, porque eles vão usar lá na frente esse aluno como massa de manobra. E aí ele disse para mim assim, Gilberto, vão viver à margem da sociedade mesmo, não vão conseguir um trabalho e vão para a faculdade porque vão pagar. Mas emprego mesmo não vão ter condições nenhuma, porque não sabe somar, multiplicar. Exatamente. Entendeu? Não sabe geografia, não sabe ciência, não sabe, e é isso que a gente está vendo. História, entendeu? Não sabe nada. Eu tenho um filho hoje está com 12 anos, e quando ele tinha ali 8 anos de idade, já tinha um pouco mais de desenvolvimento, ele ia para a sala e ele começou a ficar estressado. E aí, numa reunião, a professora falou, o Murilo, ele está muito estressado na sala de aula, ele está impaciente. E aí eu fui perguntar, filho, mas o que está acontecendo? Ele falou, pai, eu não quero ficar nessa sala, porque a grande maioria dos meus colegas não sabe ler, não sabe escrever. A professora coloca o cabeçalho na lousa, a gente só escreve o cabeçalho o dia inteiro. Eu não quero ficar aqui. E aí eu fui entender o meu filho, eu estava adoecendo o meu filho naquela sala de aula. E a gente procuramos uma outra escola muito boa, que é referência, no Jardim Ângela, que chama do Colégio 18 do Forte. A gente colocou o meu filho lá, o meu filho começou a se desenvolver, e em poucos dias era um destaque daquela escola. Se eu deixasse o meu filho naquela escola, eu ia estar comprometendo o futuro do meu filho. E o futuro do filho de muita gente que está naquela escola está sendo comprometidos. Porque aquela escola está toda militarizada por professores que não têm o mínimo interesse de instruir aquelas crianças, de preparar elas para o futuro. Eu tive observando em alguns professores o seguinte: você põe o teu filho na escola, ele vai ensinar aquele método do Paulo Freire e a metodologia de Karl Marx. Aí o que ele sabe falar? Sobre Karl Marx e sobre Paulo Freire. É isso que eles vão pôr na cabeça da criança. É lamentável. Você, quando colocar um filho na escola, procura conversar com esse professor, procura bater um papo com ele e ver qual que é a cabeça dele, porque senão o seu filho vai sair de lá tomado, enfeitiçado por alguma ideologia que não tem nada a ver, né? Imagina você, seu filho sair da escola com uma ideologia de Karl Marx. E falando de Karl Marx, quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um fracassado que não criou nada, mas que era um cara inteligente que mudou a cabeça de muita gente através de um conceito. E que muita gente adotou aquele conceito. Karl Marx nunca trabalhou, foi sustentado pela sua esposa, era literalmente um fracassado. Viu as suas filhas se suicidar. Duas filhas se suicidou por não aguentar o sofrimento que passavam na vida com o Karl Marx. E o Karl Marx criou essa ideologia que está aí hoje. Eu vejo professores, eu vejo o presidente dessa república, eu tenho orgulho de ser comunista, de ter colocado na Suprema Corte o primeiro-ministro comunista. Como se você for procurar, o comunismo matou mais de
mas de 3 milhões. Segunda Guerra Mundial, muito mais. Os números que alguns livros dizem foi 100 milhões de pessoas, mas outras fontes alternativas dizem que passou disso, de 3 milhões de reais de pessoas mortas pelo comunismo. Aonde o comunismo passou, ele devastou, igual o gafanhoto, ele destrói tudo por onde passa. Nós temos Cuba, que é comunista, com Fidel Castro, com o argentino aqui, o Che Guevara, que matou não sei quantas pessoas. Aqui falam que o Brasil teve ditadura. Vai lá em Cuba ver quantos cubanos morreram na ditadura de Fidel. Não tem liberdade, não tem direito de pintar a sua casa, de ir no mercado escolher o que comer, tem uma cadernetinha, 300 gramas de frango por ano para comer. E esses caras defendem uma raça dessa. E o Brasil votou num cara desse. Porque eu acredito que a gente só tem esse governo aí, porque o órgão que devia ser apenas o interlocutor, o juiz, trabalhou intensamente para eleger a ideologia petista. E por isso que o Brasil hoje passa por essas mazelas. Nós temos hoje um imposto que vai ter o ano que vem, que já foi aprovado, o imposto sobre o aluguel. Sim. Vai impactar demais na vida das pessoas. Vai impactar demais, porque o brasileiro já não tem mais dinheiro para ir no supermercado. Já não dá mais para ir no supermercado escolher o que quer comer. Ele tem que procurar o que vai comer. E o cara vai meter mais um pouco a mão no bolso das pessoas. E você que está aí do outro lado, você brasileiro, eu tenho observado muitas pessoas e gosto de criticar, obviamente. Eu percebi que os brasileiros têm uma mania de idolatrar tudo que não presta. Eles gostam de idolatrar. Jogador de futebol, rei não sei o que, rei Neymar. Moça, o cara é com uma bolinha, você fica lá idolatrando, sabe, Neymar. Pelé, rei do futebol, Lampião, rei do cangaceiro. Gente, vamos parar de idolatrar um monte de tranqueira aí que não presta, gente. Talvez você é melhor que esses caras e você fica admirando esses caras. Às vezes você é muito melhor do que esse cara que você está idolatrando. Olha para a tua vida, procura idolatrar você mesmo, bater no seu peito e dizer eu sou forte. É isso que você tem que fazer. Brasileiro tem que parar com essas manias. Vem um cara cabeludo lá dos infernos lá, você vai lá, fica 3 dias na fila para comprar um ingresso para assistir um lixo daquele. Gente, onde vocês estão com a cabeça? É porque vocês não tem nada para fazer. O cara que vai para uma fila assistir um show desse aí, paga não sei quanto para assistir um show e fica 3 dias na fila, sem trabalhar, sem produzir, não produz merda nenhuma, e você está dizendo que tua vida não é legal. Como é que você quer ficar rico se você vai para um show e fica 3 dias, 3 noites lá com o guarda-chuva lá, ou monta uma barraca lá, e você quer melhora de vida para pagar o ingresso, ou seu pai pagou? Se toca, moço. Vocês têm que se passa não sei quanto no cartão. Vocês têm que parar de idolatrar esse tipo de coisa. Neymar, não sei quem, Pelé, rei do Lampião, Bolsonaro. Para de idolatrar essas pessoas e vai cuidar da tua vida, tá? Isso é a cultura. Isso faz parte da cultura. Esses professores, a educação Paulo Freire, que vitimiza a população, ele escraviza o pobre, o para da periferia, dizendo não, você vai ser excluído, você vai ser perseguido, as oportunidades para você não vão aparecer. A oportunidade só vai aparecer através do conhecimento. Através do conhecimento, conhecer as coisas de fato como elas são. Do seu esforço. Entendeu? O que a gente está vendo hoje? O cara é preso nesse país por cometer crime grave contra a vida das pessoas. Vai para uma audiência de custódia e o juiz solta na audiência de custódia, e aquele cara que foi solto pelo aquele juiz irresponsável, que não liga para a vítima, ele vai lá e mata aquela vítima. E o juiz fica ileso. Tem de mudar essa percepção. Entendeu? O Brasil não é encarceramento demais, não é encarceramento. Nós somos 200 milhões de pessoas aqui nesse país. E não adianta nada. Hoje em dia você fala assim, eu estou com a barriga cheia. Mas você pode morrer com a barriga cheia com um tiro na cabeça, gente. Que país que é esse que nós estamos? Nós precisamos votar corretamente, votar da melhor maneira possível.
modificar os nossos votos, né? Não ficar votando só num candidato, procura mudar, vamos tentar colocar candidatos novos, novas lideranças, novas cabeças, novas ideias. Aí tem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, mas a gente está, sabe, com os olhos vendados aí, não consegue enxergar outros candidatos. Aconselho você, a eleição está chegando aí, procura outro candidato para você votar. Castela, é uma utopia. O sistema é feito para elegermos mesmo. Você imagina esse absurdo que essas emendas parlamentares, que o 9 dedos na eleição falou que era imoral, e hoje ele já quadriplicou em menos de 3 anos de governo o que Bolsonaro deu em 4 de emendas parlamentares. E a gente vê as denúncias sobre o presidente da Câmara dos Deputados. O que essas emendas, para que elas servem? O Juscelino Filho, ministro das Comunicações, para que aquele recurso foi usado? Você acha que um cara que tem 50 milhões de emenda mandando para a sua base eleitoral não vai ser eleito? Então, Ele vai ser eleito. Nós temos uma Globo que a Petrobras pagou em 1 minuto na Globo 4 milhões de reais. Você que está aí do outro lado aí, questiona salário de político. Eu vou falar uma coisa, uma verdade para você. Político está cagando e andando para salário de 40 mil reais. Faça a conta de quanto um político vai receber durante 48 meses. Recebendo em torno de 30, 40 mil reais por mês. E depois você faz uma conta de quanto ele gastou na campanha. Ele está pouco lixando para salário de 40 mil. Na realidade, o que os caras estão lá é voltado para quê? Emendas parlamentares. Você que vê falar muito em emenda, não sabe o que é? Todo presidente tem lá, não sei quantos milhões? 50 milhões? Bilhões. 50 milhões por cada deputado. 50 para cada deputado. Então, cada deputado tem 50 milhões, Maurício? Isso, não tenho informação. 50 milhões. Acho que é isso, 50 milhões. São 513 deputados. Cada deputado, 500 milhões. 50 milhões de reais. O que acontece? Essas emendas, o governo precisa de uma votação para ele, por exemplo, tem um impeachment lá do governo, né, Gilberto, tem um impeachment. Aí o presidente fala, não, você vai votar contra o impeachment. Eu vou te liberar aqui 5 milhões de emenda parlamentar. Você acha que o cara vai votar para derrubar o presidente que vai liberar 5 milhões de emenda para ele? Nunca, jamais. Então você que fica aí dizendo, o deputado ganha não sei quanto, eles estão um pouco lixando para auxílio moradia, auxílio paletó, essas merrecas, os caras estão um pouco lixando disso aí. Só que nós temos deputados sérios nesse país que estão em Brasília e que foram eleitos sem dinheiro público. Não, é claro nós que tem temos exceção. bons exemplos. Poucos. Nós temos bons exemplos, vírgulas, nós temos bons exemplos. Mas os bons não aparecem, você nem sabe quem é o cara bom. Nós temos aqui em São Paulo. Aí, ó, segundo o Google, aqui em 2024 os deputados tinham cerca de 37,9 milhões e agora aí os senadores 69,6 milhões de reais. Sim. Tem os deputados, bases, né? E o senador, todo mundo tem verba lá, muito Os dinheiro. números são cada vez piores. Os números são cada vez piores. Nós não temos mais divisão dos poderes. Eles não são livre, independente e harmônico, não é mais. Nós temos um STF que interfere nas votações no Congresso. Essas emendas parlamentares que são mandadas para as bases, elas seguem aqueles trâmites lá. O STF descobre o que acontece lá nas bases e vai lá e chantageia o deputado, o senador. Nós temos juízes fora da lei, nós temos ministros fora da lei, que rasgou a Constituição faz tempo. Fora da lei, que rasgou a Constituição, que faz as maiores atrocidades, tira o direito de comer das pessoas, bloqueia salário. E processo contra mim, mas penaliza a minha esposa e a meus filhos menores, são penalizados a passar por tortura, crime de tortura no Brasil. Sim. Nós temos 41 senadores que assinou o pedido de impeachment de um ministro para abrir o processo. Mas o senhor Davi Alcolumbo pautou o pedido de impeachment? Ele não pautou. Será por quê?
Fica aí a pergunta no ar. E esse dinheiro que nós estamos falando, essa montanha toda, sabe de onde sai esse dinheiro? Você sabe de onde sai essa montanha, esse monte de dinheiro que a gente daria para encher, sei lá, uns 10 caminhões com esses bilhões de reais? Isso sai daquela mercadoria que você compra no mercado, aquele produto de limpeza, quando você encosta o carro lá no posto de gasolina, quando você vai comprar alguma coisa, você vai fazer um financiamento, seu cartão de crédito, e vai por aí, é o seu dinheiro. Por isso que às vezes você entra no mercado hoje, seu dinheiro não vale nada. Hoje o que ocorre com a população brasileira? Ocorre o seguinte, quando você pega uma população que ela está voltada só para se alimentar, ela deixa de questionar. Quando a pessoa recebe o seu dinheiro, a única coisa que vai fazer vai correr. Você já observou que nos mercados está tudo cheio de gente comprando? Isso porque a pessoa quer garantir a alimentação dos seus filhos. Então o ser humano ele acorda de manhã cedo, o brasileiro, ele está voltado o quê? Eu tenho que sair para trabalhar e trazer alimento para dentro de casa. Verdade. Então quando você sai só preocupado em trazer alimento para dentro de casa, você deixa de questionar, você deixa de raciocinar. Você perde o raciocínio. Só trabalha, né? Você só trabalha e a sua cabeça só está voltada para conseguir o alimento. Eu preciso levar alimento para meus filhos, eu preciso me alimentar. Aí você não tem tempo para estudar, aprender uma profissão, raciocinar. Infelizmente, isso está acontecendo com o Brasil. E o Brasil tem todas as condições para a gente melhorar, as pessoas morarem bem. Gente, você que não é de São Paulo, no início eu estava dizendo, quando eu cheguei em São Paulo, você sabe quantas favelas tinha em São Paulo quando eu cheguei? Parece que 2 ou 3. Era a favela chamada Favela do Buraco Quente, que era ali no aeroporto. Só existia aquela favela e parece que da Vila Prudente. São Paulo, em 1960, 62, tinha 2 favelas. São Paulo hoje, eu não sei nem quantas favelas tem. Você tem uma estimativa, Maurício? Não. A gente não sabe, porque tem favela em tudo quanto é lugar, as pessoas morando em favela. Para você que não mora em favela, você não sabe o que é, como é morar numa favela. A pessoa quando ele entra, gente, para morar numa favela, ele perde toda a noção de construir um futuro. Porque lá você passa a ser uma pessoa acomodada, porque lá você vai morar em terreno que você não comprou. Você vai morar num terreno que você não paga água. Você vai morar num terreno que você não paga a luz. Então, quando é para você, como é que você vai sair dali? Você vai falar, mas como é que eu vou sair dessa comodidade, mesmo que eu não pago nada, para pagar alguma coisa? Mas isso acaba atrasando as pessoas, né? Você acaba se acomodando. Então, São Paulo hoje tem milhares de favelas, um país tão rico que produz 4 estações, tem commodities de petróleo a carne, a frango, uma série de coisas, e as pessoas amontoadas na favela, e está tudo bem. Hoje, segundo o IBGE, aqui nós temos 1.750 favelas registradas, né, em São Paulo. É o estado com o maior número de favelas do país. Então, isso devido à nossa gestão de governos, né? Porque as pessoas não conseguem comprar casa, não conseguem comprar seus terrenos, construir seus imóveis, e acabam vindo de outros estados, vindo buscar uma vida melhor aqui, mas quando chega aqui se deparam que não tem condições de moradia. Se for pagar um aluguel é muito caro, se for comprar uma casa não tem condições de comprar uma casa. O que ele faz para sair do aluguel? Ele acaba indo para uma área de invasão a terreno da prefeitura, construindo o seu lar ali vai se estabelecendo, vai plantando, criando raízes ali, com isso vai chegando mais pessoas. E aquele crescimento desordenado que o Estado não consegue consertar, acaba ampliando esse número. Hoje nós temos aí, pelo dado do IBGE, 1.750 favelas registradas. E como é que a gente acaba com essas favelas? Vocês acham que em algum dia isso irá acabar em São Paulo? Eu acredito que não. O problema, Jailton, é que na verdade aqui em São Paulo... Deixa eu dar essa, Maurício, O problema é que São Paulo é uma cidade grande. Já tem os seus problemas. Mas São Paulo não nasceu grande. São Paulo nasceu uma cidade pequena no pátio do colégio. Então, o nosso problema é que o crescimento desordenado ocorreu. São Paulo se deve ao que esse crescimento desordenado? Porque, não é a gestão paulista que comete esse crescimento desordenado. As políticas públicas na cidade, principalmente governada por esquerda no Nordeste, que não dá oportunidade, que aprisiona os seus
aparelhados políticos com cargos, isso toma conta das prefeituras, e essas emendas ajudam a fazer isso, e aquele que não vota naquela ideologia, ele é jogado ao canto. Eu já vi empresários que faziam shows em cidades pelo Nordeste, que não apoiou o prefeito, e toda vez que ele anunciar um show no seu espaço de show, a prefeitura lançava um outro na praça para quebrar um empresário que gera riqueza no país, na cidade. Você entendeu? E essas pessoas perdem a oportunidade no seu território, migram para São Paulo, vem para cá sem estrutura e não consegue pagar aluguel, porque São Paulo é a maior cidade da América Latina, não é barato viver aqui. E aí o governador de São Paulo consegue fazer alguma coisa? Mas eu posso falar uma coisa para você gosta de fazer. É muito fácil a gente falar do governante do Nordeste, é que não Castelar. Quem pôs o Lula na presidência foi o povo. Ele não foi para lá andando sozinho, sentou lá e falou, não, eu virei presidente. No Norte, Nordeste, em São Paulo, em qualquer estado, quem determina o seu líder é o povo. Se o povo escolheu, por exemplo, você hoje valoriza um prefeito ou um governador que traz produção para a cidade, ou você valoriza um governante que traz um show? E na maioria dessas cidades... Isso faz parte da cultura que esses caras querem empregar. Não, mas não é que os caras querem empregar. Hoje nós temos uma ferramenta, um celular, que as pessoas podem pesquisar, mas elas não querem. Mas elas querem ouvir as histórias dos outros. Igual nós temos pessoas aqui assistindo hoje. Tá ouvindo a história do Castelar, tá ouvindo a sua, tá ouvindo eu falar um pouquinho. Então, assim, hoje as pessoas estão mais interessadas em ficar sabendo da vida dos outros do que realmente saber se aquela história vai trazer algum benefício para ela. Hoje você vota num candidato que hoje traz o show da Ivete Sangalo, um cara que traz o show do Luan Santana. Eu vi uma matéria no ano passado que a Ivete Sangalo não sei se é verdade, salvo engano, não sei se é verdade isso, que a Ivete Sangalo devolveu um cachê de um show porque descobriu que era da Lei Rouanet, o pagamento do cachê. Para onde vai? Esse dinheiro da Lei Rouanet deveria ser para artistas do Norte e Nordeste, que é um povo que tem essa cultura aflorada de comédia, de palco, de shows que estão começando, ou já para artistas que já são celebridades. Eles não precisam desse dinheiro, são consagrados. Mas, por exemplo, hoje, se o prefeito de São Paulo trazer um show hoje, um show internacional para São Paulo, e gratuitamente o pessoal vai falar, o prefeito trouxe fulano de tal aqui hoje, veio enaltecer a nossa cidade. Mas com o dinheiro de quem? Não foi o prefeito que trouxe, foi com o dinheiro nosso. Não existe dinheiro público, é o dinheiro que sai da boca do trabalhador. A saúde, o dinheiro é do trabalhador. E as pessoas acham, votam que aquele cara vai ser melhor. Eu fui numa cidade do interior há alguns anos e era época de eleição, nem voltei em São Paulo. Está com mais de 10 anos isso daí. Chegou lá e chácaras estavam tomadas. De quê? Matavam-se bois para fazer churrasco e caminhão de cerveja. Em quem essas pessoas iam votar? Naquele cara que promoveu por um dia ou por um final de semana dentro de uma chácara, churrasco à vontade, porque mandou matar um boi, enquanto durante 4 anos ele está comendo dinheiro daquela cidade. Então, assim, as pessoas que estão governando o nosso país hoje, elas não são culpadas. A culpa é de quem os colocou lá. Eles prepararam a cultura do povo. Mas não é a cultura do povo. Não, mas tudo bem. Mas assim, a gente é induzido. Você pega o celular hoje, você tem a liberdade de você assistir o que você quer. Mas não, você não assiste, você fica vendo. Só um minutinho. A gente fica vivendo de status das pessoas. Hoje apareceu aqui pra mim o que o Zé Felipe com a Virgínia, com não sei o que, o Vini Júnior. O que esse cara vai agregar na minha vida? Nada. Só que cada clique que você dá lá, o cara fatura alguma coisa. Cada vez que aparece a imagem dele, um patrocinador paga alguma coisa para ele. E eles enriquecem sobre isso. A mesma coisa é o governante. O cara não está preocupado se a escola está bem estruturada, não está preocupado se o posto de saúde está bem. Né? Hoje eu venho acompanhando muito o trabalho que alguns prefeitos vêm fazendo. Eu vou falar um pouco da nossa cidade, que é o Ricardo. O Ricardo, se é bom ou ruim, não sei.
Mas dentro da bandeira de habitação, eu nunca vi ninguém entregar nada como ele está entregando. Eu nunca vi ninguém entregar. Eu só ouvi falar em habitação na época de Celso Pita. Com Singapura, se eu não me engano era o nome. E depois não se ouviu mais nada. Obra, igual vocês falaram aqui, a obra da transposição foi o PT que começou. Mas quando levaram 20 anos para, não sei, para se entregar uma obra que poderia se realizar em 2005. Então assim, hoje nós estamos viciados num sistema que ele começa algo hoje, só que ele se perpetua por 20 anos. Então eu vou começar uma obra hoje, só que eu vou planejar ela para terminar daqui a 20 anos, porque durante 20 anos as pessoas criam a expectativa que eu vou terminar aquilo. Eu preciso de mais 4 anos, preciso de mais 4 anos, preciso de mais 4 anos. 4 anos. Nós já temos 20 de PT. E eu não vi o pobre que saiu da miséria. O pobre que saiu da pobreza hoje. Deixa eu te falar só um negócio aqui. Agora o Gilberto vai falar, depois o seu Castelo vai falar. Deixa eu falar só um negócio aqui. Eu fiz um post do ACM Neto em Salvador. Ele postou no Instagram lá eu fui lá e fiz, eu falei, espero que de fato você honre o legado do seu avô e resgate a Bahia desse sequestro perpétuo que já passa de 20 anos. E aí uma pessoa que viu o meu comentário me mandou uma mensagem, falou, eu posso te ligar? Eu falei, pode. E ela me ligou, falou assim, você não mora mais na Bahia, né? E eu falei, não moro. Eu sou professora há 40 anos. E a Bahia realmente foi sequestrada. A Bahia foi sequestrada. E você sabe qual é o pior? É que eu não acredito que a gente vai retomar de novo. Eu não acredito que a gente vai retomar de novo. Por quê? O ACM Neto não tem a garra do avô. E a Bahia hoje está descendo esses caras aqui, que é ideologia atrás ideologia, comprou as prefeituras do Nordeste toda, da Bahia, está todas compradas, todas praticamente eleitas pelo PT, que aparelhou todo aquele reduto, e ela falou assim, eu não acredito mais. Já estou pegando 60, isso foi uma professora, com 65 anos. E eu ouvi você falar isso, eu fiquei emocionado de ouvir você falar isso. Que a Bahia está sequestrada, realmente está. Você não pode sair de casa, o roubo, na sala de aula você não pode mais dar aula. Você não pode mais dar aula. Os alunos não têm condições mais de acompanhar o raciocínio, a matéria do professor. Acabou. Então assim, se um professor que está há mais de 40 anos diz que o país está aparelhado e que vai ser difícil a gente retomar e que, na visão dela, nós caminhamos para uma ditadura das piores que existe no mundo. Porque na Bahia já não se pode mais conviver com o contraditório. Eu estou aqui em São Paulo, às vezes eu posto alguma crítica no PT. Eu já fui ameaçado 2 vezes. Já fui ameaçado 2 vezes, porque a gente falou assim, você não pisa mais na sua cidade, você não pisa mais na Bahia. Eu já ouvi isso. Apenas por eu emitir a minha opinião, por colocar as falas do próprio cara. Então é o seguinte, a gente está passando por um caminho complicado. Então, mas se você vê a trajetória da esquerda, é uma trajetória de longo tempo. Por exemplo, desde a Constituição de 88, eu sempre comento com as pessoas, quem foi os constituintes que fizeram a Constituição? Foi só da esquerda. Então, eles vêm trabalhando a cultura, vêm trabalhando o judiciário, então eles vêm trabalhando. E a direita não fez esse trabalho. A direita não fez esse trabalho de trazer os eleitores. Agora, gente, com a chegada das redes sociais, hoje vocês estão tendo a oportunidade de estar conversando com pessoas que têm outras ideias. Isso espero que possa dar uma melhorada nas suas ideias, nos seus pensamentos. Assim como nós estamos aqui hoje, 2 horas aqui,
levando essas informações para você, porque na minha vida eu sempre ouvi dizer o seguinte: política não se discute, religião não se discute. Eu sempre questionei, tem que discutir, porque quando você usa essa falácia que religião não se discute, política não se discute, isso você está provocando o quê? Uma ditadura. Você já está fechado com aquela ideia que ninguém vai por... Está preso, exatamente, é uma prisão. Mas o que eu peço para vocês, se vocês aí estiverem aí na região Nordeste, que não troque o seu voto por um pedaço de carne, que você não troque o seu voto, não venda o seu voto por uma cesta básica, não venda o seu voto por um show musical. O seu voto é muito importante, ele vale por 4 anos, a política, ela vai decidir a sua vida, vai decidir a vida do seu filho. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de levar um pouco de conhecimento de política. Nós estamos aqui, eu, Maurício, o Jailton, o Roberto, sempre envolvido na política aqui. Nós fazemos uma política voluntária, né? Nós aqui não somos, ninguém aqui exerce cargo político, nós somos lideranças políticas e leva informação na nossa região. Para vocês que é de longe, não sabem onde nós estamos aqui situados no bairro que foi considerado o bairro mais perigoso do mundo. Eu morei numa rua que ela saiu na revista Veja como a rua mais perigosa do mundo. Isso em 1998, mais ou menos, saiu na revista Veja. A rua mais perigosa do mundo, eu morei nela. E estou vivo aí, superei tudo, estou vivo, não morri, né? Eu acho que vocês que votam a troco de um churrasco, de um pedaço de carne, tomem cuidado, que você está jogando uma parte da sua vida fora. Que compromisso o cara vai ter com você se ele comprou o seu voto? Hoje, para você ver a discrepância, até o Gilberto comentou no começo das emendas parlamentares, né? A gente pode ver que se uma liderança do seu bairro hoje se candidatar, ele não consegue se desenvolver como candidato político. Por quê? Ele não tem ajuda financeira. Hoje algumas pessoas conseguiram ter ascensão de poder ocupar algum cargo público. Por quê? Porque a rede de internet hoje, como nós estamos aqui hoje fazendo essa atividade, conseguindo nos divulgar. Mas, na verdade, se a gente olhar dentro das campanhas políticas, quem recebe mais dinheiro são as pessoas que estão lá sentadas. As verbas partidárias de campanha não são divididas igualitariamente a todos. Então, assim, eu acredito que você, hoje, que está nos ouvindo, que é de alguma região, identifique quem realmente faz o trabalho no seu bairro, na sua região, na sua cidade. Não tem cara aí pegando a cesta da básica da prefeitura, tirando da sacola, colocando num saco plástico, entregando, falando que foi ele que te deu, mas não foi. Isso aí vem de um programa social. Eles não gastaram o candidato não gastou R$1 do bolso. Ele pega na prefeitura e entrega. Então cuidado com isso, e não venda seu voto por uma cesta básica, porque ele estando lá ou não, o programa social vai dar continuidade. É uma política pública hoje. A gente faz reuniões aqui normalmente para 80, 100 pessoas. A gente fala, pessoal, não venda seu voto por causa de uma cesta básica. O que você quer? Qual é o objetivo de sonho que você quer para você? Identifique que é o candidato que melhor se assemelha àquilo que você quer, àquilo que você projeta para a sua cidade, mas não aquele que simplesmente te entrega uma cesta básica. Hoje nós temos aqui, teve um colega que em 2020 fez um levantamento por conta própria de instituições que funcionavam na Zona Sul. Eles falaram que levantaram 300 entidades. Das 300 entidades, só 90 existia, mas das 90, só 15 realmente faziam atividade social. As outras são tudo de fachada. Então cuidado, né? Eu falo para você porque hoje eu faço parte de uma instituição, o Instituto Em Nome da Fé, onde tem o presidente, o Kleber lá, ele que toma conta, né? E essa associação hoje ela funciona sem nenhum real, sem nenhum centavo de dinheiro público.
hoje não tem emenda parlamentar, não tem programa social que a gente consiga participar, porque é burocrático para a gente conseguir trazer isso para a comunidade. Hoje a gente vive exclusivamente de doação de empresários, de comerciantes, de amigos, de pessoas que se solidarizaram com o projeto e ajudam. Então assim, hoje não existe R$1 ali, e ela existe. Aí eu me pergunto, agora por que as associações que recebem emenda parlamentar, elas não existem? Elas não desenvolvem nenhuma atividade real. Ou se não, só desenvolvem uma atividade uma vez por semana, 2 vezes por semana, professores recebendo. Alguns dizem que tem professores recebendo lá e na verdade não recebem nada. Então verifique essas coisas que acontecem no seu bairro. Né? O que você quer? Você quer moradia ou você quer campo de futebol? Né? Você quer uma praça ou você quer um campo de futebol? Né? Você quer uma praça para o seu filho andar de bicicleta ou você quer só apenas um campo de futebol que apenas um adulto pode ir lá jogar e é um núcleo fechado para poucos participarem, não é uma coisa aberta, né? Tem um controle de alguém ali. Então assim, pensem nessas coisas. Hoje a gente está muito se deixando levar porque as mídias sociais estão nos trazendo diariamente. Ou veja a mídia, mas pesquisa se é realmente aquilo. Né? Hoje a gente se deixa levar pelo que a Globo passa, pelo que a Record passa. Se você pegar hoje, colocar no SBT, colocar na Record, colocar na Globo, são a mesma matéria com 3 informações diferentes. Porque elas induzem ao público a pensar diferente para elas venderem alguma coisa. E se você não usar o seu celular, que é uma ferramenta de trabalho hoje, para buscar informação e se deixar levar só por aquilo lá, mas que o fulano falou, você vai ser mais um para servir como massa de manobra. Nossa. Hoje, só não interrompendo, Castelar, mas hoje nós moramos, para mim, no meu ponto de vista, no país mais rico do mundo. Nós temos uma grande área que produz tudo, não deveríamos depender de ninguém para nada praticamente. Aqui tudo que planta nasce, temos água, temos sol, temos uma terra fértil, mas temos um povo trabalhador, um povo inteligente que dá nó em pingo d'água, um povo que se vira, sabe? Que sabe pôr o dinheiro dentro de casa, mas infelizmente nós temos uma sociedade doente por causa de governantes que só querem tirar dinheiro da gente. Trabalhamos hoje 6 meses por ano só para pagar imposto, para sustentar o Estado. E eu estou falando não de esquerda nem de direita, estou falando que é um sistema que vem de anos. Enquanto tivermos o Estado se metendo em tudo que a gente faz, menos liberdade a gente tem, menos esse país vai produzir. E se produzir, tem o controle do Estado. Nós vamos ver quando essa moeda do Drex aparecer. Pesquisem o que é o Drexel, aí vocês vão entender. Não esperem ninguém falar, pesquisem o que vai acontecer com ela. Só pegando um gancho na sua fala aí, segundo os veículos de comunicação, o governo parece que paga diariamente, eu não tenho uma precisão, não tenho bem certeza, mas me parece que é isso. O governo paga em torno de 10 milhões diário para esses veículos de comunicação. É isso, né, Maurício? É 10 milhões que dá em torno de 300? A última vez que eu vi foi 35 milhões, 35, 32 diário milhões. Ou mensal? Diário não, por propaganda. Nossa, sei lá. Você que assiste essas TV, você fique sabendo que ali é tudo manipulado. Essas emissoras de televisão recebem uma fortuna diária para fazer propaganda do governo. E eles não vão falar mal do governo. A última vez que eu ouvi falar, é 10 milhões que é distribuído. Bandeirantes, aquela TV, não sei o que, TV 9, não sei o que é, TV Record, Globo e TV SBT. Então quem leva a fatia maior parece que é a Rede Globo, dos 10 milhões, isso diário. Você que está aí capengando fica sabendo que o governo gasta com essas emissoras que está aí dentro da sua casa, aí que você está assistindo novela, 10 milhões por dia. Olha lá, só em... Tá aqui, só o Maurício puxou aqui. De 2019, 138 milhões, 2020, 205 milhões, 2021, 239 milhões, 2022, 203 milhões. Então, assim, é só de publicidade e propaganda. Então, gente, está mais ou menos dentro, o Maurício puxou aqui, está mais ou menos dentro do
que eu disse para vocês, é quase 10 milhões por dia que essas emissoras, sabe, esses artistas, viu o cara falando assim, Se fulano a gente for olhar aqui, é. dá muito mais útil, Castelar, por Dá dia, mais, né? dá Só no mais, ano né? 2022, aqui deu 203 milhões, Dá muito mais. 158.870. Aí você entra lá naqueles fofoqueiros de televisão e diz, fulana de tal ganha 1,5 milhão. Não sei quem ganha 2 milhões de reais, aquele monte de dinheiro, e a gente sabe que esse dinheiro é arrancado de você aí, que tá aí lutando, gente. Vamos voltar a uma questão aqui que foi ver quem vai votar na próxima eleição. E eu falei anterior que... Olha, Gilberto, para contribuir com a informação, o governo federal pode chegar a gastar 3,5 bilhões em contratos de publicidade em 2025. Agora, quanto dava isso daí em creche, hospital, né? De recapeamento de estrada, de rua? Pensando na próxima eleição, isso daí, assessoria, isso não é assessoria, paga com dinheiro do nosso bolso. Agora, voltando lá na eleição, no político, o sistema é feito para eleger os mesmos. Eu fui candidato 2 vezes em 2020, em 2018 eu conheci um partido, o Novo, que eu admiro, o que eles organizaram ali, não saiu a palavra. E aí eu me filiei a esse partido, em 2020 saí candidato, não usava dinheiro público, eu entendi. E saí sem dinheiro público. Aí veio pandemia, aquelas coisas, e sem dinheiro é difícil. Porque eu sou engolido por candidatos com milhões de dinheiro. Então é impossível você furar a bolha. A não ser que você, como apareceu hoje essa ferramenta celular, você fura a bolha e seu vídeo explora e as pessoas passam a te conhecer. Na realidade... Deixa eu só terminar de concluir aí eu... Beleza, entendi. Aí veio a outra eleição, o partido mudou a concepção e passou a usar dinheiro público. Eu fui candidato mais uma vez. Falei, o partido deve investir alguma coisa em mim, eu vou ter uma votação melhor. E o que o partido fez na questão foi, porque eu ouvia dentro do partido antes que o fundo eleitoral era imoral, que os caciques distribuíam dinheiro como eles queriam, isso não era legal, era para impedir igualdade. Beleza. Eu entendia. E aí eu falei, vai ter uma distribuição um pouco mais equilibrada, que não seja igual, mas eu vou ter alguma coisa. E aí eu fui candidato. E para surpresa de quase ninguém, a minha esposa já sabia, não me deram dinheiro. Distribuíram para um cara que chegou na política agora, que não tem história política, não tem uma caminhada como a minha já na política há algum tempo. Deram para esse cara 340 mil. Aí eu vejo assim, para mim, você que é eleitor, você tem que votar num candidato da sua região. Eu fico extremamente chateado quando eu vejo que vem um candidato lá do outro lado pedir voto da minha região. Muitas vezes as pessoas falaram, Castelar, como você é liderança, aí vai vir um candidato, aí você pode, né, trabalhar, dar uma força para ele? Não. Eu não vou apresentar para você um candidato que não é daqui, porque você vai votar nele e ele só vai voltar daqui 4 anos pedir seu voto de novo. Vocês têm que pegar e aprender, gente, a votar no candidato. Nós temos que fazer, o nosso país tem que fazer a reforma Eleitoral, você fala? Eleitoral, reforma eleitoral. E que nós temos que passar, votar, chamado voto distrital. Você vai votar em candidatos da sua região. É a única salvação para que nós tenhamos uma representação melhor. Porque o candidato que vem aqui pedir voto na nossa região, ele só vem uma vez de 4 anos, depois não vem mais. Não vem mais. E você vai ficar chupando o dedo. Aí você trocou o seu voto a troco no churrasco que ele fez, ou sei lá, uma cesta básica, alguma coisa, e blá blá, e você vai ficar 4 anos. Vamos responder o seguidor. A Luana Lauber está perguntando, está informando, né? Que a Boi-mirim voltou a ser perigosa tanto quanto anos atrás. E o que você acha que é o grande responsável por esse aumento na violência? Você acha que é falta de políticas públicas, é falta de oportunidade? Ou o que leva a Boi-mirim se tornar isso daí? Eu não tenho muita experiência sobre segurança, mas o que eu vejo assim como um eleitor, como um morador,
é que precisa. É assim, ó, gente. Nós, depois de 88 para cá, se você contar quantas reformas foram feitas no nosso país. Vamos lá. Reforma trabalhista foi a primeira, certo? Reforma previdenciária e agora a reforma tributária. Então nós temos aí aproximadamente quase 30 anos ou mais que não se faz reforma. A reforma é tão importante, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vai lá, compra uma casa, a casa está lá encostada. O que você tem que fazer? Reforma. Trocar o piso, pintar as paredes, mudar a janela, arrumar o telhado. No Brasil, os governos que entram não têm braço forte para fazer reforma. Nós precisamos urgentemente de fazer a reforma Tributária? A tributária está sendo feita, mas a reforma... Ela teve sendo feita no governo Bolsonaro, durante o próprio governo, e que o povo não entendeu. Nós tivemos uma reforma tributária sendo feita durante o governo Bolsonaro, que isso diminuiu a arrecadação do governo, mas fez com que as pessoas consumissem mais, porque sobrou dinheiro no bolso dele. Sim, mas, por exemplo, então é necessário, toda essa criminalidade que está acontecendo no nosso país, e que cada vez mais, é necessário urgentemente que tenha uma reforma do Código Penal. Reforma do Código Penal, isso é muito importante para resolver a criminalidade. E que as pessoas que cometem crime, que tenham a punição devida, a punição de recolher a pessoa para que ele não volte na rua e rouba de novo, ou mata alguém. Infelizmente não tem, porque não tem punição, né? Não é verdade? Precisa de punir as pessoas que cometem crime. O que a gente, Cancela, só fazer um ponto aqui, nós temos a escola, a sociedade, os jornalistas que atribuem que o cara vai para a criminalidade porque não tem oportunidade, e que é uma grande mentira. As pessoas escolhem o que fazer, eles escolhem ser mal, eles escolhem tirar o que é dos outros. E aí, vai para esse vitimismo, o cara sabe que vai cometer um delito, que vai tirar uma vida e que vai sair do mesmo jeito, porque muitas vezes na audiência de custódia ele é liberado. Então, assim, a sensação de impunidade leva a esse números aí que a gente tem. Nossa região em Boimirim, todos os dias recebe um vídeo de assalto. Esses dias na frente um menino de 16 anos teve o celular roubado, o cara enfiou a arma na cara de uma criança de 16 anos, sem piedade. Piedade. Entendeu? Porque na realidade eu vejo assim, eu por exemplo, como eu fui criado na rua, então eu tive muita oportunidade, muito convite para fazer crime, cometer crime, usar droga, fazer tudo que é errado, né? A gente recebeu esse convite, né? Mas por que eu não entrei na vida do crime? Porque eu tinha medo, sou um cara medroso, eu tinha medo de ir para a vida do crime. Eu tinha assim, a minha mãe, apesar de ser analfabeta, ela sempre dizia, olha, você não pega nada de ninguém, as coisas dos outros é dos outros. Princípios, né? São princípios, exatamente. E além do medo, eu tinha a minha mãe, que eu não queria aborrecer ela, então eu falei, pô, não vou fazer ela. Mas você acha que não me convidaram para assaltar, para usar droga, para traficar? Tudo quanto é tipo de convite eu recebi na vida, só que eu falei, esse eu não vou. É engraçado você falar isso, viu, Castelar? Porque assim, quando eu era mais novo também, a gente tem uma diferença de idade, eu tenho 42 anos hoje, mas quando eu era moleque, eu tinha medo de fazer as coisas, porque assim, eu tinha medo do meu pai, mas não porque medo do meu pai brigar comigo, porque eu andava com meu pai na rua, e meu pai falava com muita gente, meu pai comprava com dinheiro no bolso, comprava fiado, porque gostava de ter a satisfação de alguém confiar nele. No tanto que a primeira expressão que eu ouvi na vida de o fio do bigode, eu tinha 7 anos de idade, numa loja. Eu perguntava, pai, por que você compra as coisas e a mãe não consegue? Ele falava, respeita meu bigode, moleque. Eu fui descobrir o significado disso depois de muitos anos. Então, devido a esse medo de ofender o meu pai, eu acho que eu nunca fiz coisa errada, porque ele me ensinou que coisa errada era realmente errado, que eu não deveria ir por naquele caminho, mas não era porque eu não queria, eu tinha medo de ofender a honra dele, porque as pessoas não iam falar assim, foi o Maurício que fez, iam falar, foi o filho do seu Manuel.
Então, assim, nessa época, é engraçado você falar disso, eu tinha minha mãe, mesmo analfabeta, que às vezes a gente não fazia alguma coisa, porque a gente era, quando é novo, é muito imprudente, né? Inconsequente, né? A gente não tem a noção da consequência daquele ato errado que a gente vai fazer. Mas a gente tinha medo de pai e mãe. Hoje a gente pega um adolescente hoje, não quer nem saber pai, mãe, o que eles vão achar, vão deixar de achar. Eles vai saber de nada, é antiquado, né? Mas você sabe o que acontece hoje? Você observando como é que as pessoas tratam os filhos em casa. Príncipe não lava, não ajuda a mãe a lavar, não ajuda a mãe a fazer uma comida. Se o garoto é homem, o pai está lá, sabe o que acontece com o pai? Pega o carro, dia de domingo, leva no lava-jato, porque ele não tem coragem de mandar o filho dele passar água no carro. Então o que acontece? O cara desse não faz nada. Ele vai crescendo achando que não tem que fazer nada. Então você que tem aí filho de 12, 13 anos, dentro do quarto mexendo com o celular, põe ela para lavar louça, põe ela para lavar roupa, põe ela para ajudar você na cozinha. Põe o seu filho lá para limpar, varrer, lavar carro, dá tarefa. Se é mulher, dá um tipo de tarefa. Né? Não, para ter obrigação mesmo. Falando assim, eu lembro da minha esposa. Minha esposa fala assim, meu filho Murilo de 12 anos, eu sempre levo o carro para lavar. E ela pegou e falou assim, não vai levar o carro mais para lavar. Põe o teu filho para lavar o carro. Quem vai lavar o carro vai ser você e o Murilo. O Murilo tem que entender o que é tarefa de homem. Você não tem tempo. Exatamente. Põe seu filho para ir na padaria comprar pão. Dê o pão, você manda seu filho Tem que comprar. mostrar pro seu filho que tarefa de homem. É o homem que lava o carro, é o homem que lava o quintal. E aí, assim, às vezes eu tô cansado, tô sem tempo, mas eu paro o carro lá na frente e vai lavar o carro. Não lava o carro, não lava o quintal. Porque é uma sacada que a minha esposa teve, não? Porque senão a gente vai criar o quê? Um príncipe aqui dentro que vai casar e não vai saber qual é a função de um homem. Um príncipe não, um princeso, né? Lá na minha casa sempre foi assim, ó. Eu vejo muito o pessoal dizendo o seguinte: ah, minha filha arrumou um emprego aí, mas ela vai ganhar só R$800. Para ganhar isso é melhor ela ficar em casa. Põe seu filho para trabalhar R$500, diz que ele vai trabalhar, o outro não vai trabalhar, não é? Ah, não, ele não vai trabalhar porque ele não vai. Eu vi uma história aí, a pessoa falou, ela arrumou um emprego, mas R$800 é melhor ela ficar em casa. Gente, aprender a ganhar dinheiro, né? Por favor, né? Põe essa menina para trabalhar, põe esse garoto para trabalhar, não vai matar não, gente. Põe ele para fazer qualquer coisa. Vai aí no mercadinho vizinho aí, pede aí para ele ajudar lá, sabe? Fazer qualquer coisa, ajudar a empacotar, limpar. Não vai morrer se trabalhar com 12, 13 anos, não. Ninguém morre não. Ah, mas tem o ministério da não sei o que vai... Põe para trabalhar. Falando nisso aí, eu lembro que anos atrás o meu amigo Menezes me procurou e falou assim, Gilberto, você trabalha com eventos? Ah, eu trabalho. Cara, eu vim te pedir, eu vim só te pedir aqui. Meu filho fez 16 anos e nunca trabalhou, eu quero que ele saiba que se ganha dinheiro trabalhando. Eu falei assim, Menezes, mas aqui eu pago pouco, não paga quanto você quiser para ele. Mas eu quero que você pegue o meu filho para trabalhar. Não, aí trouxe o filho dele para trabalhar, porque ele falou assim, eu preciso que ele comece a ganhar dinheiro trabalhando. Comigo ele não vai, ele veio trabalhar comigo, trabalhou comigo durante um tempo. Hoje ele está no mercado de trabalho, está trabalhando. E o pai do menino me fala assim, Gilberto, é uma parte muito importante, aprender a trabalhar. E você não tem noção como aquilo impactou a vida do meu filho. Que eu tinha minhas preocupações. Morador de periferia, com o mundo do jeito que está aqui, cheio de oportunistas que não respeitam o suor do outro, e ele estava preocupado com o futuro do filho dele. E graças a Deus o filho dele pergunta assim, eu queria muito que meu filho soubesse trabalhar e graças a Deus. Ajeita lá no vizinho, põe teu filho para trabalhar. Põe tua filha para trabalhar, tem que pôr para trabalhar. Trabalho não mata ninguém. Trabalho só vai te melhorar a tua vida financeira. Quanto mais gente... O problema das famílias brasileiras, Maurício, é assim. Você tem lá, numa família, você tem lá 6 pessoas na família. É um trabalhando para 6 comer. 6 comer. E como é que uma família dessa vai crescer? Uma família, todos têm que estar produzindo e trazendo qualquer coisa.
Qualquer coisa você tem que trazer para casa. Você tem lá 5 filhos, põe para trabalhar, fazer qualquer coisa. Se ele trazer R$200, R$500, né? Vai te ajudar ali a família, é um salário familiar. Aí tem um negócio, eles não podem trabalhar porque você é de menor, porque ali não permite, sei o quê. Chega num vizinho lá, diga, não, põe, faz um biquinho aí, eu não vou criar problema para você não. E põe todo mundo da tua família para trabalhar. Ou se você não conseguir arrumar emprego para ninguém, monta um negocinho na esquina lá, vai vender churrasquinho, milho, algodão doce e traga alguma coisa para dentro de casa, você vai melhorar a tua vida, é assim que funciona. Castelar, só falar, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, 12 anos já trabalhava na roça, lá na Bahia, e trabalho nunca me matou. Não mata. Trabalho não mata ninguém. O problema é que hoje, a maioria desses jovens hoje estão no mundo das drogas, por quê? Não ensinaram eles a trabalhar. Então eles só sabem vender droga, usar droga e dar trabalho para a polícia, para a sociedade e para os pais. É que nem o seu Castelo falou, põe para trabalhar mesmo. Trabalho não mata ninguém. Mata ele ser preso e ficar lá em Você perdeu o seu filho. Mas sabe qual é o maior problema hoje do jovem? Chama-se vitimismo dos pais. Eu vou falar uma coisa pra você porque eu vivi isso. Minha filha hoje tem 21 anos, sou avô de uma neta de 1 ano, né? E minha filha, eu acho que ela tinha uns 12, 13 anos. E eu sempre tive o hábito, eu participar das reuniões dela. Minha mãe dela nunca foi na reunião, eu sempre fui. Porque eu queria participar. Uma vez chegando na escola, até no Alberto Puca aqui, os pais estavam brigando, hein, Gilberto, presta atenção aí. O pai estava brigando com a diretora da escola. Ah, mas brigando com a diretora por quê? Xingando ela de tudo quanto é nome. Você acha que esse professor acha que eu não tenho o que fazer, que a gente é vagabundo? Porque o pai hoje coloca o filho na escola achando que quem tem que dar educação é a escola e não ele dentro de casa. Que a educação da escola é de conhecimento. Pedir obrigado, por favor, princípios familiares, a base familiar de você fazer uma atividade, ser um ser humano funcional, é de dentro de casa. Mas hoje não, esse pai foi brigar com esse aluno dentro de casa, foi brigar com esse diretor. E o que eu falei para ele? Calma, amigo, o que aconteceu? Não, esse professor achou que eu não tenho o que fazer, eu tive que sair do trabalho para vir aqui. Eu falei, calma, a gente está aqui pelo mesmo motivo. Quantos filhos você tem? Ele falou, eu tenho 2, eu tenho 1. Vamos parar para raciocinar nós 2 juntos. Se você com 2 filhos não está dando conta e eu com 1 não estou dando conta, imagina um professor que muitas vezes tem 40 alunos numa sala de aula. Aí vai me dizer um pai, uma mãe, que é obrigação de um professor, que é a escola educar. Não existe educação sem cooperação dos pais em casa. Não existe educação numa escola sem os pais participarem da vida ativa do escolar dos filhos. Então eu vejo dessa forma. Eu por muito tempo tentei lutar contra esse sistema das escolas, mas infelizmente eu fui vencido. Eu tive um filho que, igual a Castelar chama, neném. Nem trabalhava e nem estudava. É verdade. Minha filha foi criada como uma princesinha de Beverly Hills. Ela não podia nem varrer dentro de casa, mas por culpa minha não. Mas que infelizmente a mãe não criticando a mãe, que a mãe dela sempre foi uma boa pessoa, quis proporcionar isso para ela. Só que hoje, aos 21 anos, ela sofre. Se ela tivesse aprendido igual eu aprendi com a minha mãe, se eu chegasse para trabalhar na casa e não tivesse limpa, meu amigo comia. Se eu não tivesse aprendido com meu pai, eu gastava dinheiro hoje, porque hoje eu fui fazer um encanamento da minha casa, o cara me cobrou há anos aí, me tinha cobrado R$1.200, R$1.200 era muito dinheiro. Eu fiz um encanamento em um dia, economizei R$1.200. Então, ou seja, eu aprendi com meu pai. Hoje não, os pais dão um celular de R$10.000 para um filho, os filhos não apertam parafuso, não sabe o valor desse dinheiro de R$10.000. Tem filho andando com notebook, que é o valor de um carro popular na rua, cara. Eu quero só falar de reuniões escolares e eu quero dar os créditos aqui para a professora Patrícia do e-mail Bárbara, ali do Jardim Santa Margarida. E isso é um fato que marcou a minha vida ali, e eu nunca vou esquecer. Meu filho Murilo estudava lá com ela e sempre participa das reuniões dos nossos filhos, eu e minha esposa. É muito difícil não estar lá nós 2 para acompanhar.
E nós chegamos para a reunião e chegou uma mãe e disse: eu só vim assinar que eu tenho de ir trabalhar. E falou em alto e bom som para todo mundo ouvir. Aí a Patrícia, professora Patrícia, inteligentíssima, olhou e disse assim: você está achando que aqueles pais ali são vagabundos? Bem desse jeito. E ela: não, eu acho que você está achando, todos eles aqui trabalham. Só que essas crianças deles aqui é responsabilidade deles. E o que eu vou passar aqui vai fazer parte do futuro dele. Você tem que estar aqui. Agora, se você quiser ir embora, você vai. Mas assinar só vai assinar após o término dessa reunião. Seu filho precisa que você ouça. Isso marcou até aquilo, me marcou. E aquela mãe tentou ali argumentar. Não sei o que ela passou no trabalho dela, mas ela sentou e ouviu e chorou. Porque aquela professora fez ela entender que o filho dela é responsabilidade dela. Sim. Às vezes as pessoas precisam realmente do choque. As pessoas querem sempre um jeitinho. Quer furar fila, quer passar os outros para trás de qualquer jeito que tira proveito. E não é assim a vida. A vida é prática, ela deve ser encarada dessa forma. Então, para você que está aí do outro lado aí, falando: esse velho venceu na vida, É o cabeça branca. Cabeça branca, né? Eu vou te dar uma dica para você. Você que tem aí 20 anos, 30 anos, aprenda a consertar uma tomada, aprenda a consertar um carro, aprenda a pintar uma casa, que você vai economizar muito dinheiro, isso vai melhorar, você vai acumular fortuna. Mas você tem que fazer um monte de coisa. Porque se você me chamar para desentupir uma privada, eu vou te cobrar caro. Eu enfio a mão no esgoto e vou desentupir uma privada. Eu não vou chamar uma empresa para me cobrar 2, 3 mil reais. Nunca fiz isso. Eu pego um cano, pego uma mangueira, pego um extintor, eu vou lá desentupir e acabou. O carro quebrou, dependendo da situação, eu vou lá consertar. Tá entendendo? A casa é precisar, eu vou lá arrumar. Você tá entendendo? Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu ia no show, assistir um show, sabe o que eu fazia? Eu levava uma caixa de isopor, enchia de água lá, ia assistir o show e vendendo e faturando, voltar com dinheiro, pô. Curtindo e Eu ia curtir, Você vai pra praia? Pra praia eu vou pra praia. Lá você vai gastar dinheiro. Porque hoje o cara hoje ele não tem noção. Ele paga R$5 numa garrafa de água. Ele paga R$10 numa garrafa de água. Sem pudor nenhum. o dono comprou por 30 centavos. Não, aqui não custa nada. A água é mais cara que gasolina. 1 litro de gasolina é 5, 6 reais, você paga 7 no meio litro de água. Quer dizer, R$14 no litro de água. E tá bom, eu vou pagar. É isso mesmo. Você precisa aprender quanto custa, quanto vale. Às vezes você compra um negócio que não vale o que você paga, porque você tá ali, você não questiona preço. Você não tem noção de preço. Você vai comer um restaurante, o cara fala: é R$200, eu vou pagar. Você vai numa balada, o cara te cobra lá R$200, numa porcaria, você para, começa a questionar, para de jogar seu dinheiro fora, isso vai lhe fazer falta lá na frente. E ajuda a manter vivo, né? Você Manter vivo, trabalhar. você só vai melhorar de vida quando você aprender essas besteiras de eu vou pagar. Eu tenho uns filhos que gostam de pagar, eles devem estar assistindo aí, tá? Vocês fazem besteira, viu? Deus me livre de deixar de fazer uma tomada, nada de marido de aluguel lá em casa, homem lá em casa só eu. Mas esse, lá em casa também. Essa semana eu tô lá tomando banho, daqui a pouco meu namorado fala assim: amor, tá um cheiro de queimado. Na minha cabeça é disjuntor. Na hora que eu demoro, saí, já fui na outra casa lá, já peguei o disjuntor, já troquei, não, tá resolvido, Bel. Passei na Leroy, depois comprei o disjuntor lá também, tá resolvido. Fiquei esperando ninguém resolver, não. Choveu, queimou, mesmo arrumo. Tomada, tem que criar tomada nova, às vezes, mas tem pedra aqui na pia, não, pode deixar que eu vou resolver. Usa a cabeça, vou lá. Aprenda a arrumar as coisas da sua casa. Brinquedo de homem é ferramenta. Você que vai casar, tem uma mulher, aprenda a fazer pelo menos uns consertos na sua casa, meu querido. Você não quer fazer nada. Ajuda a tua mulher, ajuda ela a fazer comida. Ajuda. Não seja só pai de pet, tá? Mas depois seu pai de pet não
consegue trocar o pneu de um carro, nada com quem seja pai de pet, tá? Seja pai de pet, mas saiba fazer as funções de homens. Pessoal, olha, o nosso Trocar o tempo, pneu do carro. o nosso tempo está esgotando. Eu estou muito feliz com esse primeiro podcast que nós estamos aqui iniciando. É claro que teve um monte de falha, porque isso aqui na realidade é um piloto que nós estamos fazendo, e com certeza os próximos vamos melhorar cada vez mais. Eu estou muito feliz com os meus convidados que aqui vieram, aqui o proprietário da rádio, aqui o Roberto, o Gilberto, o Maurício, e a próxima semana, na próxima segunda-feira, nós voltaremos novamente para trazer outras pessoas, outros convidados, outros temas, bate-papo diferente, mas o Gilberto, o Maurício e o Roberto vai estar sempre aqui conosco. Mas já comenta aí, Castelar, qual o tema que você gostaria que a gente discutisse na próxima semana? Nossa, tem tanto tema. Traz pra gente que a gente vai tentar montar alguma coisa. Nós temos aí para trazer de pessoas que fazem academia, ufólogo, pastores, políticos. Tem tudo aí para você. É só você comentar aí o que você quer que a gente traz aí na próxima semana. Aí vamos discutir. Vamos discutir quem é que a gente vai trazer. O pastor e o ateu, hein? Vamos preparar essa live aí. Essa aí é pro futuro. É polêmica. A gente só precisava começar e hoje Agora a vai gente longe, começou. vai longe. Então a gente vai tocar o barco, a gente vai trazer nessa bancada aquelas pessoas que fazem e faz a diferença na vida da nossa região e da cidade de São Paulo. Vai ser papos agradáveis, a gente vai trazer todos os temas aqui. O Castelar aqui, o experiente aqui, o mais experiente entre nós. Acho que depois vem o Roberto, depois eu, vem ali o mais velho. o Maurício. Então assim, a gente, o decano da mesa. Então ele já passou por muitas fases desse Brasil, no Jardim Ângela. E a gente vai trazer pessoas que impactam essa região. E a gente vai crescer, a gente quer pedir para vocês curtir essa live, compartilhe, faça parte desse trabalho aqui. Vamos juntos traçar o futuro da nossa região e modificar a política que é tratada aqui no nosso bairro. E aqui nesse canal, que é do Roberto, que é uma emissora do Roberto, o Roberto ele fala muito bem sobre religião. E eu tive a oportunidade de estar conversando com ele e vi que ele, na realidade, ele é um orientador religioso. Porque tem muitas pessoas aí mergulhadas em religião, sofrendo, dominado por fanatismo. E o Roberto, ele me surpreendeu, porque eu falei, não, mas você não vai falar sobre religião. Ele falou, não, eu vou debater o que tem de errado nas religiões, dentro das igrejas, né? Não na religião, dentro das igrejas. E aí a gente começou a bater um papo, eu achei muito interessante, e nós vamos montar um dia um papo aí sobre religião. Aqui na mesa nós temos o Roberto, que é evangélico, eu nasci na Bahia católico, fui católico lá e vim da transição para o evangelho, e hoje eu professo a fé judaica, eu sigo a religião de Abraão, de Isaac, de Jacó. Castelar. E o Maurício? Ateu desde que nasceu, sempre fui ateu, nasci ateu e sou ateu. E o Maurício é católico, né? Não, eu acredito em Deus. Para mim, não acredito em placa de igreja. Eu acredito em Deus. A minha fé é totalmente voltada a Deus, não sou voltada a nenhuma nomenclatura de igreja nenhuma. Então, para você que acha que não é possível você lidar com várias ideologias religiosas, aqui é um exemplo. Eu, o Roberto, o Gilberto, o Maurício, cada um tem uma ideia religiosa. O Roberto tem uma, o Gilberto tem outra, eu tenho outra. E isso aí não faz o quê? Só faz enriquecer mais o nosso conhecimento, né? Amadurecimento, conviver com o contraditório é bom, ele agrega para o nosso conhecimento, abre as nossas visões. E o importante é que aqui tem uma mesa montada de homens bons, homens que trabalham e que quer trazer mais conhecimento e construir uma história nova para a nossa região e passar um pouco de experiência que a gente tem
para a vida de vocês também, entendeu? Porque cada um aqui tem, eu sou nordestino, depois a gente vai falar sobre mim também, a minha história, a minha trajetória, a do Roberto, a do nosso amigo Maurício também. Nós vamos trazer muitas informações, conhecimento. Nós somos pessoas simples. Ninguém aqui é jornalista, tá? Ninguém aqui. O Maurício ele é advogado, mas a nossa comunicação aqui é mais simples possível, da melhor forma que você possa nos entender. Aqui ninguém vai falar palavras difíceis, porque nós não sabemos falar palavras difíceis e é tudo mais simples, tá? Isso, agradeço muito a sua paciência e ter nos suportado aí por quase 2 horas, tá? E na próxima segunda-feira, às 7 horas, estaremos aqui novamente com novos temas. Como a gente começou com o Roberto, ele nos apresentou aqui na mesa, assim também será, Roberto, está com você o término da reunião. Vamos lá. Maravilha, estou aqui maravilhado. Comecei a ficar muito alegre com o testemunho aqui, com a palavra do nosso Castelar. Quase chorei. Que história de vida! Esse programa vai dar muito o que falar, porque tem muitos assuntos para ser tratado. A vida do Castelar, a vida do nosso Gilberto, do nosso amigo Maurício. E eu também tenho uma história de vida muito surpreendente. Você vai aprender muita coisa. Temos aqui cristão, eu sou cristão, da fé cristã. Está aqui o Maurício, que é da fé judaica. Está ali o nosso amigo Maurício, que crê em Deus. E está aqui o Castelar, que é ateu. Não crê em ninguém. Mas pensa em um homem que eu admiro muito, respeito muito o seu Castelar. E aqui nós estamos no canal Aliança do Bem. E nós voltamos a semana que vem com mais polêmica. São assuntos criativos que vêm agregar e ajudar a população aqui do Jardim Ângela. Não é isso? Isso daí. Na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos aqui com vocês mais uma vez. Segunda-feira, hoje é segunda? Terça. Então a gente vai voltar na segunda, tá? Na segunda-feira estaremos aqui. Uma boa noite, fiquem todos com Deus.